Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Deus esteja na vida de cada um dos amados irmãos. Aqui quem está falando é o amado irmão Gilmar Santos, do grupo Canal dos Evangélicos e do Facebook Canal dos Evangélicos. Meus amados, venho aqui neste exato momento falar para os amados irmãos algo sobrenatural que está acontecendo dentro de nossas igrejas e as novas artimanhas de Satanás para destruir o povo de Deus. O que eu vou lhes contar não é mentira, é verdade e a pura realidade. Eis que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está calado. O nosso Deus está também calado. Ele não está falando absolutamente nada. Porém, Ele está nos abençoando e observando a cada um de nós que ora e medita na sua palavra de dia e de noite. São esses que os olhos do Senhor estão observando. Meus amados, quero que vocês saibam de uma coisa. Muitos amados irmãos estão sendo enganados nas suas igrejas por falsas visões, falsos testemunhos. Amém? Meus amados, o que eu quero dizer é o seguinte, falar um pouco da nova artimanha de Satanás, que ele está tentando fazer com que o povo do nosso Deus perca o foco, perca a visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como, irmão Gilmar, que ele está agindo no nosso meio? É simples, meus amados. Ele está usando as varoas do nosso Deus com falsas visões, com falsas revelações e falsas profecias. Para quê? Para fazer com que o povo de Deus comece a temer e ficar com medo e perca o foco no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, quero dizer aos amados irmãos que ninguém é mais privilegiado do que o nosso Senhor Jesus Cristo para receber tal revelações, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou o que brevemente poderá acontecer no livro de Mateus, capítulo 24. Se os amados irmãos tiverem alguma dúvida, obre a sua Bíblia neste versículo, meus amados irmãos, e olhem o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou para todos nós ficarmos cientes de algo sobrenatural que em brevemente poderá acontecer. Meus amados, o diabo tem usado muitas as artimanhas sobre as varoas do nosso Deus para lhe entregar falsas visões. Por que ele usa mais as mulheres? Porque as nossas varoas são muito sentimentais e choram com qualquer coisa que vê fora do normal. Meus amados, temos que vigiar. Temos que vigiar. Vejam aí quantos homens do nosso Deus têm recebido revelações. Por quê? Porque nós, os homens, somos mais precipioso, guardador das palavras do nosso Deus, mais silencioso. Amém? E nós não tememos muito mais do que as mulheres. E as mulheres, como são sentimentais demais, ele tem usado muito essas varoas para fazer com que os amados irmãos dentro da nossa igreja percam o foco no nosso Senhor Jesus Cristo e dê mais ouvido a essas mentiras. Lembre-se de uma coisa, meus amados. O Pedro, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, estava com Jesus Cristo quando o diabo se apoderou de Pedro e fez com que ele blasfemasse contra a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo, percebendo aquilo, lhe repreendeu. Do mesmo jeito somos nós. E olha que Pedro estava com Jesus Cristo quando ele falou tal ato que o nosso Senhor ficou magoado e repreendeu Pedro. Mas ele não estava repreendendo Pedro, e sim o Satanás que tinha entrado dentro do corpo de Pedro. Se o diabo conseguiu entrar em Pedro perante a Jesus Cristo, imagine nós, meus amados irmãos, que estamos aqui buscando todo o tempo o nosso Senhor Jesus. Vigiem, meus amados, vigiem. O diabo é astúcio e enganador. Lembre-se também em outra passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo estava numa pequena cidade e tinha uma mulher que era escrava de dois senhores e ela era uma adivinha. Ela fazia adivinhações do futuro e cantava em voz alta: eis aí dois varões de Deus,
Paulo passava para lá, ela dizia a mesma coisa. Paulo passava para cá e ela dizia a mesma coisa. Teve uma hora que isso irritou o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo repreendeu: o diabo, deixa esse corpo. E no mesmo instante, Satanás bateu em retirada. Temos que prestar muita atenção no que diz as Escrituras. Porém, o nosso Deus já nos pediu: orais de dia e de noite, meditai nessas palavras de dia e de noite. E aí nós estamos aí, fazendo conforme o nosso Senhor nos pediu. Nós devemos vigiar, meus amados, pois muitos estão recebendo profecias e revelações falsas que não estão acontecendo. Por quê? Porque o nosso Deus está calado para que nós vemos e ouvimos que não existe profeta na terra mais. Por que ele está fazendo isso? Porque é muita mentira, muita falsidade no mundo evangélico. Muita mentira e muita falsidade no mundo evangélico. E isso está deixando o nosso Deus muito triste. Essa semana recebi um áudio de uma pastora ou foi de uma missionária fazendo mais uma revelação. Uma das primeiras que ela tinha mandado, algum dos irmãos mandaram para mim dela, era falando de um shopping que ia cair no dia 25 de dezembro de 2015. Até hoje eu estou esperando esse shopping cair. A segunda revelação dela era falando da bolsa de valores que ia cair, ia despencar, e não sei quem lá dos Estados Unidos ia tomar posse aqui no Brasil. Não aconteceu. Teve um amado irmão pastor lá da Bahia, profetizou a respeito do filho de uma amada cantora evangélica, que Deus tinha bênção para a vida daquele garoto, e infelizmente Deus o levou. Vocês têm visto aí, né? O apóstolo aí, também um apóstolo, não vou dizer quem é, profetizou na vida de um anão que é funcionário da Record. Porém, aquele filho desse anão também morreu. Deus tem se calado, meus amados. Deus não está falando mais com este povo, porque esse povo não merece. É muita mentira, muita enganação, muito dinheiro envolvido, muita ambição. E isso está fazendo com que o Espírito de nosso Deus se recolha de dentro de nossas igrejas. Temos que vigiar, meus amados. Vamos acordar para esse Deus maravilhoso. É até bom que aconteça essas coisas para que a gente veja que tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo profetizou em Mateus capítulo 24 está se cumprindo em nossas vidas. Oh glória! Louvado seja esse Deus maravilhoso em nossas vidas, meus amados. Vamos parar e refletir mais essas coisas que está escrito no livro da salvação. Amém? Meus amados, quero agradecer por esta oportunidade de estar desabafando com vocês. Mas são muita iniquidade no mundo, muita avareza, muitas mentiras, muitas ambições por causa do dinheiro. Ninguém mais louva a Deus de coração como antigamente. Só louva a Deus por tanto. Meu Deus, misericórdia eu te peço, Senhor Deus. Misericórdia eu te peço, porque hoje em dia não existe mais um levita. Existem cantores gospel. Misericórdia eu te peço, Senhor Deus. Por não existir mais um levita, Senhor Deus, a não ser nessas pequenas igrejas. Que o Senhor nos perdoe e me perdoe do que eu estou falando agora nesse momento. Peço aos amados irmãos que não se chateiem comigo, mas eu estou passando a mensagem que o nosso Deus tocou neste momento em meu coração para passar para vocês. Vigiem, vigiem. Nem todos que falam língua estranha vêm de Deus. Porque eu estava na minha igreja, entrou um homem numa cadeira de roda, e este homem falava em línguas. Porém, Deus, usando o pastor daquela igreja, falou para ele que aquele homem não convinha dele. O pastor, descendo do púlpito, foi até aquele homem na cadeira de roda e repreendeu aquele demônio que estava naquele moço, naquela cadeira de roda. E ele começou a se debater, e depois começou a rir, com aquela voz dele tremerosa mesmo. Começou a rir muito. E o pastor, repreendendo no nome de Jesus, aquele espírito imundo que falava em línguas estranhas, deixou o corpo daquele homem. Meus amados, nós não podemos confiar. Não confie em quem fala em línguas estranhas. Porque até mesmo Satanás fala em línguas estranhas.
Meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos. Deus abençoe mesmo, porque grande é Deus na vida de cada um de vós. Amém, meus amados? Fiquem todos na paz. Que Deus venha rico e abundantemente abençoar a vida de cada um. Espero que você esteja entendido a mensagem que eu quis passar aqui agora. Não é para ninguém se chatear comigo, porque eu estou passando aquilo que Deus tocou no meu coração para falar para vocês neste momento. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe em nome santo de Jesus. Louvado seja para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.